Estava aqui a pensar em como eu não imaginei tal coisa, viver neste sítio maravilhoso, lindo, 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 lindo. Eu queria realmente uma vida diferente, mas eu ainda não tinha um objetivo concreto na minha mente, porque eu estava limitada à realidade que eu conhecia. Eu só conhecia estas pessoas aqui, esta realidade aqui. Eu nunca conheci ninguém que vivesse em frente à praia, mas eu tinha um sonho de que eu queria uma vida diferente. Exatamente como ela ia ser, eu ainda não sabia, mas eu sabia exatamente aquilo que eu não queria para mim. E eu não queria mais aquela vida onde eu tinha um trabalho das 9 às 6, eu demorava meia hora para ir, meia hora para voltar, tinha que ficar na hora do almoço porque não dava tempo de ir a casa. Portanto, eram 10 horas do meu dia, 10 horas do meu dia que não me deixavam com tempo para mim, como eu queria. Eu treinava, eu alimentava-me bem, eu dedicava algum tempo à leitura e ao meu desenvolvimento pessoal, mas ainda assim eu sentia que queria mais. Aquele bocadinho que eu dedicava já me dava uma gratidão tão grande, um sentimento tão bom, que eu queria mais tempo para mim, mais tempo para me desenvolver, mais tempo para sentir aquilo, para aumentar aquele sentimento. E foi exatamente desse desejo de mais para a minha vida, de mais tempo para mim, de ser dona do meu tempo, que me fez dar o primeiro passo. Mas esse passo eu só o consegui dar porque eu me preparei. Eu treinava consistentemente, eu treinava com disciplina, eu alimentava-me bem, eu era controlada e eu estava também a desenvolver-me interiormente, estava a desenvolver a minha consistência, estava-me a tornar numa mulher diferente. E foi isso, foi essa autoconfiança, foi essa autoestima, foi esse amor próprio, essa gratidão que eu sentia que me fez dar o primeiro passo na direção que eu queria ir. E ainda que eu não soubesse exatamente onde era esse destino, eu sabia que aqui, no sítio onde eu estava, era o sítio onde eu não queria estar. Foi isso que mais me moveu, foi eu saber o que é que eu já não queria para mim. Eu fui trabalhando sempre a minha disciplina, o meu amor próprio, a minha consistência. E essa disciplina, essa consistência que veio do treino, veio da alimentação, veio do meu autocuidado, ela fez com que eu visse valor em mim, fez com que eu me visse capaz de. E de cada vez que eu dei esses passos de fé, Deus mostrou-me o passo seguinte. E eu só tive que mostrar-lhe que eu estava bem, eu acreditava nele, eu acreditava em mim, eu agia na fé, agia no amor e não no medo, e eu dava mais um passo. E o passo seguinte, e o passo seguinte, e o passo seguinte, até chegar até aqui. E o que é que eu quero dizer com isso? Há tantas pessoas que chegam ao final da vida e não têm uma história para contar, não são heróis da sua história. A sua história foi baseada no medo. Eu tive medo de arriscar, eu tive medo de fazer, eu tive medo de perder e ficaram exatamente no mesmo lugar. E a única coisa que perderam foi a vida, foi viver a vida. Não a viveram, desperdiçaram. Desperdiçaram com medo, desperdiçaram com vergonha de si mesmas, desperdiçaram sem saber qual era o seu potencial máximo. Quando eu penso nisto até me dá arrepios, porque ninguém conquista algo grandioso enquanto agir com medo, enquanto não quiser arriscar, enquanto não se desenvolver, enquanto não se sentir capaz, enquanto não tiver confiança para. E é engraçado porque a maioria das pessoas quer uma vida diferente, mas não quer dar esse primeiro passo que é trabalhar em si mesmo, a trabalhar no seu amor próprio, trabalhar na sua autoconfiança, trabalhar na sua autoestima, na sua disciplina, na sua consistência. As pessoas não se amam, as pessoas não se cuidam, as pessoas vivem no medo e querem vidas extraordinárias. Não existe isso. Tudo é um processo e tudo começa em quem somos. Quem eu precisei de ser para chegar até aqui. Porque, repara, toda a gente que tem 2 braços, 2 olhos, 2 ouvidos, 2 mãos, 2 pés, o que for, pode fazer exatamente a mesma coisa que eu. E existe, inclusive, 2 pessoas com a mesma oportunidade que fazem exatamente o mesmo, mas aquilo que distingue quem tem sucesso de quem não tem sucesso é quem é. É a sua força para continuar. É o desfrutar e gostar do processo de se desenvolver, de ser a sua melhor versão, de saber
e testar os seus limites, aquilo que eu posso alcançar. E aquelas pessoas que agem no medo, aquelas pessoas que não confiam em si, aquelas pessoas que não têm autoestima, não têm segurança nelas mesmas, elas podem fazer exatamente a mesma coisa, mas a energia com que vibram é uma energia de escassez e não uma energia de abundância. E é por isso que duas pessoas exatamente com a mesma qualificação, com a mesma formação, com as mesmas capacidades de fazer algo, têm diferentes resultados. Porque não é sobre o que fazem, é sobre quem são. Eu posso entregar-te aqui o passo a passo que tu precisas para conquistares uma vida como esta. Afinal, se eu cheguei até aqui, eu sei dizer-te como tu podes chegar até aqui também. A questão é, será que tu tens a capacidade de lidar com as situações como eu tive? Ter a disciplina que eu tive? Ter a consistência que eu tive? Agir na fé, não desmotivar, acreditar, isso tudo foi um trabalho interno que eu levei anos a preparar-me para quando esses desafios chegaram até mim, eu estar pronta para eles, eu estar com o foco em eu quero conhecer a minha melhor versão, eu quero conhecer o meu potencial máximo, que eu não estava nem importada com o objetivo final. O objetivo final, a vida que eu tenho é uma consequência de quem eu sou, uma consequência da mulher que eu me tornei. Na mulher disciplinada, na mulher com amor próprio, na mulher autoconfiante, na mulher controlada. Porque a única forma que nós temos de nos desenvolver é colocarmos-nos em situações desconfortáveis. O desconforto é aquilo que nos coloca no limite, é aquilo que nos faz superar o nosso limite e é aquilo que nos prova a nós mesmas de que somos capazes, é aquilo que nos dá mais confiança, são as provas. A confiança é como uma conta, nós vamos colocando lá provas e a conta vai aumentando, vai ficando recheada. A confiança é assim, quanto mais provas tu te dás, quanto mais tu depositas, mais ela cresce. E o maior erro é precisamente as pessoas acreditarem que existe um caminho rápido, uma fórmula mágica, uma estratégia XPTO. A estratégia mais valiosa és tu. A estratégia mais valiosa está em quem somos, porque quem somos é que vai determinar a nossa consistência, a nossa persistência, o gosto por nos desenvolvermos. Quando focamos no resultado, quando aquilo que determina a nossa motivação é o resultado, se o resultado não vem, perdemos a motivação, desistimos e não há vida diferente para ninguém. Mas quando nós temos o foco no processo, quando temos o foco em nos desenvolvermos, em nos melhorarmos, em sermos melhor a cada dia, darmos o melhor de nós a cada dia, servirmos a cada dia, vamos entender que, independentemente do resultado, nós vamos continuar. E já surgiram situações menos boas na minha vida em que aquilo que definiu se eu avancei ou se eu não avancei foi o facto de eu não desistir. O resultado não determina o meu valor. O meu valor, ele vai ser refletido no resultado, sim, com o tempo, mas não no meu tempo, no tempo dele. As coisas não vêm rápido, tudo que vem rápido, vai rápido. E a melhor forma de nunca desistirmos do processo é trabalharmos em nós. A nossa energia, a energia que nós colocamos no nosso trabalho, no nosso projeto, na nossa vida, vai dar frutos. O fruto vai ser proporcional à energia que tu colocas. Se tu colocas energia boa, aquilo vai crescer. Quando colocamos energia má, energia negativa, as coisas não vão funcionar. E é aqui onde a maioria das pessoas falha, porque não está pronta para falhar. As pessoas não estão prontas mentalmente para lidar com as adversidades, para lidar com as situações e acabam por desmotivar. E só não entendem que estão sozinhas. E ninguém alcança nada sozinho. E eu própria tive que investir em ambientes, investir em mentorias, investir em cursos para estar até aqui. Ninguém chega ao sucesso sozinho. Quando elas saem do ambiente antigo, elas colocam-se num sítio sozinhas, porque elas deixaram este ambiente e elas têm que se colocar noutro ambiente de pessoas que já estão onde elas querem estar, que vão ensinar o caminho, que vão mostrar o processo, porque se permanecem sozinhas muito tempo, acabam sem saber o que fazer,
não veem resultados e acabam por voltar para os ambientes antigos. É por isso que a maior parte das pessoas não consegue evoluir, não está pronta, nem se junta a pessoas que já se prepararam, que já estão prontas, que vão indicar o que elas têm que fazer. Então, para termos sucesso, precisamos dos ambientes certos. O ambiente certo é aquilo que nos vai levar exatamente onde nós queremos estar. É aquele que nos vai ensinar o caminho. Então, desenvolvimento pessoal e ambiente são as duas coisas mais importantes que tu precisas de fazer. Não dá para eu desenvolver a confiança só com base no meu pensamento, só com base no estudo. A confiança, a disciplina, a consistência, elas trabalham-se quando nós fazemos algo, quando nós provamos a nós mesmas que somos capazes. Ao superar as situações, ao colocarmos no desconforto, é aqui que crescemos, é aqui que evoluímos, e é assim que tu também podes evoluir.